Olha, um dos livros mais queridos da Bíblia é o Saltério, isto é, o conjunto dos Salmos. É um dos mais queridos e também um dos mais lidos. É o conjunto de livros mais citado no Novo Testamento. De todos aqueles conjuntos de livros do Antigo Testamento, nós temos a lei, os 5 primeiros livros, de Gênesis até Deuteronômio. Depois vem a parte dos livros históricos, que vai de Josué até 2 Crônicas. Depois você tem a parte dos livros proféticos, que são os 5 profetas maiores, e os profetas menores, que são 12. Você tem os livros de sabedoria, que é o livro de Provérbios, juntamente com o livro de Eclesiastes e o livro de Jó. E você tem os livros poéticos, que é o livro de Cantares de Salomão e o livro de Salmos. De todos esses livros do Antigo Testamento, o livro mais citado no Novo Testamento é o livro de Salmos. É onde nós mais encontramos versículos do Antigo Testamento, citações do Antigo Testamento. Elas vêm procedentes do Saltério. Para vocês terem uma ideia, das 7 palavras de Jesus Cristo na cruz, daquelas 7 palavras que foram selecionadas como as últimas palavras de Cristo durante a crucificação, 3 das 7 são citações dos Salmos. Jesus não está dizendo nada novo, ele está citando um salmo. E assim acontece por todo o Novo Testamento. Há um esbanjamento de citações dos livros de Salmos. Também o livro de Salmos continuou sendo um dos livros mais queridos da própria igreja. Nos 3 primeiros séculos, uma pessoa, para ser batizada, ela tinha que dizer pelo menos, daqueles 150 salmos, ela tinha que pelo menos dizer 50 de cor, para ser batizada. Isso era entre os séculos 1 e 2, não é? E se a gente prestar bem atenção, hoje não, já é moleza, não é? Ninguém pediu numa profissão de fé para alguém, por exemplo, falar o Salmo 119, de trás para frente, porque de frente para trás ainda é fácil, né? E não é só isso, é um livro muito querido para a gente, né? A maior parte dos versículos preferidos das pessoas também vem dos Salmos. Vocês querem ver só? Se eu perguntar aqui quais são os salmos preferidos de vocês, me digam aqui os salmos preferidos de vocês. Alguém comece dizendo, por favor. Oi? 23 ganha assim, de lavada. Se a gente disser qual é o salmo preferido, 23, tá bem. Então tira o 23. Qual mais? 121, o que mais? Isso. Como é que começa o seu salmo? Quem falou o último salmo aí? Foi quem? Qual o salmo preferido aqui? 40? Como é que começa o salmo 40? E o salmo 23, como é que começa? E o salmo 91, como é que começa? Olha, gente de memória boa. E o salmo 121, como é que começa? É esse salmo que eu quero falar hoje à noite. Salmo 121. Se você quiser acompanhar a leitura comigo, vamos ler juntos aqui, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite.
O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O que faz com que tenhamos um carinho e um afeto muito especial pelos salmos é o fato dos salmos descreverem o que a gente sente. A gente gosta das coisas que descrevem o que a gente sente. Por exemplo, as músicas que você gosta, estou falando só música de igreja não, música de fora, música de cantores, músicas populares, não é? Normalmente as músicas que a gente gosta são aquelas que conseguem expressar o que a gente está sentindo. Por que que as músicas de fossa que fazem mais sucesso? Já perceberam? Porque não tem ninguém que não tenha decepção amorosa. Já perceberam isso? Alguém que começa a gostar de alguém e não é correspondido. Gosta e não é gostado. Se namora e não é enamorado. Não é? Sonha e não é sonhado. Suspira e não é suspirado. Não é? Então aí vem aquela melancolia de amar sem ser amado. E aí ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa. Então são as músicas que descrevem o que a gente sente. A gente gosta de cantar o que descreve o que a gente sente. Há certos poemas, por exemplo, certas letras que você está cantando ali ou está lendo, e de repente as que chamam mais a nossa atenção é como é que esse cara conseguiu escrever um negócio aqui que eu sentia e eu não sabia como descrever, e ele consegue nesse verso, nessa letra de música, nesse poema. Isso mexe com a gente. Uma pessoa que consegue escrever o que a gente não consegue dizer o que está sentindo, de repente ele escreve ali e pronto, está dito o que a gente está sentindo. Então o que os salmos mexem conosco de maneira mais essencial, porque eles não são as orações dos salmistas, eles são as nossas orações. Tudo aquilo que os salmistas passaram, todos eles passaram por dor, por doença, por traição, por decepção, por desilusão, por perseguição, por desalento, por confusão diante da vida, pela dúvida existencial das coisas, pelo sentimento de injustiça, pela fome da justiça de Deus, por se sentir oprimido, por se sentir perseguido, por se sentir exausto emocionalmente, por se sentir abatido. Quem é que não passou por essas coisas? Quem é que não experimentou medo? Quem é que já não experimentou insegurança? Quem é que já não se sentiu sozinho e abandonado? Todos nós, em algum momento da vida, passamos por isso. Esses camaradas estão dizendo exatamente isso. O que eles estão descrevendo, o que eles sentem e passam, é exatamente o que nós sentimos e passamos. Por isso que a gente se identifica tanto com os salmos. Porque o salmista está lá perguntando: Senhor, por que me abandonaste? E a gente vive de vez em quando fazendo essa pergunta. Onde estás, Senhor, que não responde às minhas orações? A gente de vez em quando está dizendo isso. E eles então conseguem expressar o que é uma experiência existencial de todos nós. Por isso que a gente se identifica intimamente com essas músicas que eram cantadas nos cultos judaicos. Os salmos aqui não aparecem porque são textos antigos e são traduções do hebraico para o português, mas muitos deles são feitos lá, letra de música mesmo. Eles eram cantados nos encontros dos judeus e depois continuaram sendo cantados nos encontros dos cristãos. O que é que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses?
vocês devem se saudar uns aos outros com hinos, salmos e cânticos. Porque os salmos eram cantados também entre os judeus e entre os cristãos, que eram judeus inicialmente. O próprio Senhor Jesus era judeu e todos os primeiros apóstolos foram judeus, e os cultos cristãos usavam essas músicas judaicas que eles já conheciam. Então eram expressões dos seus sentimentos. O Salmo 121 é o salmo preferido de muita gente, porque ele descreve a necessidade que nós temos desse ajudador que faz com que nós não nos sintamos sozinhos. Porque o que o salmista no Salmo 121 quer é expressar essa confiança dele no ajudador. A ideia do ajudador é muito importante, porque a ideia, a necessidade de um ajudador, de alguém que seja maior e mais forte do que nós, que nos dê a mão e nos ajude a caminhar, vem desse sentimento que nós temos, que somos pequenos, somos limitados, somos finitos e não conseguimos todas as coisas. Então nós precisamos de alguém que seja maior do que nós, mais forte do que nós, como qualquer criança. Porque é que Jesus Cristo disse aos discípulos que quem não se tornar como uma criança não entra no reino? Porque a criança reconhece que ela precisa de alguém mais forte e se apega a esse alguém mais forte. Quando uma criança cai e se machuca, quem é que ela chama primeiro? Qual é a palavra que ela fala? Mamãe, ou então papai, nem tanto. Mamãe normalmente, na maioria das vezes. Mas já pede ajuda para aquele que ela sabe que é mais forte que ela, que pode ajudar, que pode dar a mão, que pode levantar, que pode curar a sua ferida, que pode encerrar a sua dor. Então Jesus Cristo disse: olha, se vocês não tiverem a fé que uma criança tem, essa fé que vem desse reconhecimento da sua dependência de alguém mais forte, vocês não vão conseguir ter comunhão com Deus, porque só consegue ter comunhão com Deus quem reconhece quanto é pequeno e quanto precisa desse que é o ajudador e que é grande. É aí que começa o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus começa quando nós sabemos quem somos, qual é o nosso tamanho e qual é o tamanho de Deus. E quando a gente reconhece que somos pequenos e que Deus é grande, só aí é que começa o relacionamento com o Senhor. É o quipá dos judeus. Você já viu o quipá dos judeus? O símbolo do quipá dos judeus é esse: olha, eu só venho até aqui. Por isso que eles botam aquele chapéuzinho. A simbologia do quipá é essa: olha, eu tenho um tamanho, eu só chego até aqui, onde está esse quipá. Eu preciso de alguém que seja maior do que eu, porque eu só vou até aqui. Entende? E o nosso relacionamento com Deus começa exatamente aí, quando a gente diz: eu só venho até aqui e preciso de um ajudador maior do que eu. Então o que o salmista no Salmo 121 quer fazer é isso: ele quer falar sobre esse ajudador, sobre esse reconhecimento do ajudador que ele precisa. E como é que ele trabalha essa ideia do ajudador? Não basta só o poeta saber o que quer dizer. O poeta tem que ter um tema, o poeta tem que ter um assunto. O assunto dele aqui é qual? O meu ajudador. Agora, como é que eu vou colocar isso em poesia? Porque não basta só o conteúdo. A poesia, para ser obra literária, precisa da estética. Então não basta o camarada dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso todo mundo diz. Isso é música de Roberto Carlos: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só diz isso. É preciso que o poeta... Desculpa se você gosta dele, tá bem? Me desculpe mesmo, mas tudo bem, tem gosto para tudo. O poeta, ele não se satisfaz só em dizer eu te amo, a não ser o Roberto Carlos. O poeta, ele quer dizer eu te amo de uma outra forma. O poeta de verdade, ele quer dar uma estética. Então ele pega a ideia e dá uma estética para a ideia. Então o poema verdadeiramente literário, o texto verdadeiramente literário, não tem só conteúdo, ele tem estética, ele tem uma maneira de se apresentar, ele tem uma maneira de descrever aquilo
que o poeta está sentindo de forma original. O melhor poeta é sempre aquele que consegue ser o mais original possível na maneira de descrever o que ele está sentindo. Então, para o salmista, não basta ele dizer, eu preciso de um ajudador. Como é que ele vai montar isso? Ele vai montar de forma poética. Ele vai descrever essa necessidade que ele tem de um ajudador de maneira esteticamente bela. E vejam de que maneira ele monta isso. Ele pega 3 elementos e vai usar esses 3 elementos como elementos comparativos. Em primeiro lugar, ele começa dizendo, eu preciso de um ajudador. Mas eu preciso de um ajudador que vá além desses montes que eu vejo aqui. Por isso ele começa o texto dizendo, eu levanto os meus olhos para os montes e vejo que de lá me vem o socorro, porque o monte passa a ser a representação desse ajudador, uma vez que o ajudador é maior que os montes. A cidade de Jerusalém era cercada de montes, e aqui o Salmo 121 faz parte de uma série de salmos que vai entre o Salmo 120 e o Salmo 135. Esses 15 salmos, do 120 ao 135, são chamados cânticos de degrau, porque eram os salmos que eles iam cantando numa romaria, numa espécie de romaria, até o templo de Jerusalém. Então eles começavam cantando o Salmo 120, emendavam com 121, com 122, com 123, todos os salmos pequenos, até o Salmo 135. Quando chegavam no 135, eles já estavam quase dentro do templo. Eles iam cantando esses salmos até chegarem no templo de Jerusalém. Por isso eles são chamados os cânticos de degraus, ou os cânticos dos peregrinos também, é como eles são chamados. Então, ele está dizendo, olha esses montes que tem aqui ao redor de Jerusalém. A topografia de Israel era extremamente generosa em montes, era mais ou menos semelhante ao que é o Rio de Janeiro hoje. Você, para onde olha, você vê monte. É mais ou menos como era Teresópolis. Eu morei 5 anos em Teresópolis. Dos 5 anos que eu morei em Teresópolis, eu subi naquela Pedra do Sino 2 vezes, que eram 5 horas de subida e depois 5 horas de descida. Da Pedra do Sino a gente via o dedo de Deus lá embaixo, porque ela era bem acima do dedo de Deus. Daí depois de 2 vezes subir a Pedra do Sino, quando a gente chegou lá no Egito e foi para subir o Monte Sinai, foi fácil, aí eu já estava treinado, né? Mas é um lugar tremendamente farto de paisagem montanhosa. Então, para onde o salmista olhava, tinha monte. Tanto que o templo de Jerusalém ficava em cima de um monte. Era o Monte Sião. Aí o salmista olha para os montes e diz o seguinte, eu preciso de um ajudador que seja como esses montes. É o primeiro elemento da poesia que ele está compondo. Porque qual é a grande característica do monte? Ele está lá, sempre. Passam séculos e ele está lá. Morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, e a montanha está lá. Sobe ditador, desce ditador, sobe tirano, desce tirano, vence guerra, perde guerra, e a montanha está lá. Tem o seu primeiro elemento do salmista. Ele olha para Deus e diz, quando eu levanto os olhos, eu lembro de um ajudador que é maior do que eu, que é permanente, com quem eu posso contar. Todo dia eu posso acordar de manhã cedo, olhar pela minha janela e eu vou ver esse monte no mesmo lugar. Vou fazer 10 anos, vou fazer 20 anos, vou fazer 30 anos, vou morrer com 90 anos, e esse monte está lá. Depois meus filhos vão morrer velhinhos e ele está lá. E os meus netos, se morrerem velhinhos também, esse monte está lá. Eu posso confiar. Eu confio que quando eu acordo a cada manhã, ele está lá. Eu preciso de um ajudador que seja assim, permanente. Que não seja alguém instável, que hoje acorda de um humor, amanhã com outro. Que não seja alguém inseguro com seus sentimentos.
que não seja alguém que promete e não cumpre. Eu quero um ajudador que seja firme e permanente como esses montes. Então, quando eu levanto os olhos e vejo os montes, eu lembro que eu tenho um ajudador assim. Eu lembro que o meu socorro vem do Senhor, esse Senhor que é como o monte. Mas ele continua escrevendo o poema dele, continua dando uma estética ao poema dele, porque não interessa a ele só dizer que Deus é ajudador, ele quer dizer poeticamente e com figuras de linguagem como Deus é esse ajudador. Aí ele vai para a segunda ilustração, que é a ilustração do sentinela. Só que como ele vai além na primeira ilustração e diz é monte, mas é maior que o monte, porque ele é o criador dos montes. Então, se eu posso confiar no monte, eu posso muito mais confiar no criador dos montes. Aí ele vai para a imagem do sentinela. Qual é a grande característica do sentinela? É que ele está vigiando, e enquanto ele está vigiando, ele não dorme. Porque sentinela que dorme não adianta para nada. Sentinela que dorme não dá. Você contrata o sentinela para vigiar a sua casa e ele está dormindo? Não tem condição. O sentinela não dorme. Então o salmista pega e diz: eu preciso de um ajudador. Um ajudador que seja firme e permanente como os montes, e um ajudador que me dê a segurança de que não dorme. Um ajudador que me faça dormir em paz por saber que ele não dorme. Que está sempre de olho. Que está sempre vigiando. Que está sempre cuidando da situação. A melhor ilustração que nós temos disso no Evangelho é de Jesus Cristo no barquinho, dormindo. Jesus dormia por quê? Porque ele sabia que o Pai não dorme. Os discípulos ficaram apavorados quando começou aquele movimento de ondas no lago da Galileia, jogando o barquinho para lá e para cá. Eram ventos que formavam aquelas ondas, embora fosse um lago. Era um lago que era chamado de mar pelos pescadores por causa do tamanho daquilo. Às vezes de uma margem você não enxergava a outra. Então o apelido do lago da Galileia era mar. E numa conjugação de ventos, ali naquela travessia do lago, começou a movimentar as águas, as ondas começaram a balançar o barquinho, os discípulos apavorados, e diz o texto que Jesus dormia. E aí quando eles acordaram Jesus dizendo: não está percebendo o que está acontecendo? Aí Jesus respondeu: vocês é que não têm fé, vocês é que não estão percebendo o que está acontecendo. Não enxerga, vocês é que não enxergam. Não está vendo, vocês é que não estão vendo. Eu estou dormindo porque eu sei que o meu Pai não dorme. O salmista diz: eu preciso de um ajudador que me faça dormir em paz. Eu preciso de um ajudador que quando eu me deite à noite, por mais problemas que eu tenha, por mais dificuldades que eu tenha, eu sei que Ele está acordado, que Ele está conduzindo a minha vida. Eu sei que Ele não desconhece minha aflição. Eu sei que enquanto eu estou aqui, passando essa noite, eu não preciso ficar insone, aflito, ansioso, perplexo, porque Ele não dorme. Ele cuida de mim de dia ou de noite. Ele não varia. Deus está constantemente vigilante. Então eu preciso de um ajudador que seja firme e permanente como os montes. Eu preciso de um ajudador que me dê a segurança de que Ele olha para mim o tempo todo, de que Ele me vigia o tempo todo, de que Ele me acompanha o tempo todo, de dia ou de noite. E principalmente, que me deixe dormir em paz, justamente por saber que Ele não dorme. E que Ele continua conduzindo a minha vida, mesmo quando eu não estou entendendo. E o terceiro elemento, o terceiro componente dessa poesia do salmista,
dessa estética que o salmista está dando à sua ideia, ao seu cântico de confiança. Então ele diz: eu preciso de um ajudador que seja firme e permanente como os montes. Eu preciso de um ajudador que seja um vigilante como sentinela, para que eu possa dormir em paz, sabendo que alguém está olhando para mim sempre. E aí ele entra na parte final, na terceira parte do Salmo, quando ele diz: olha, o Senhor está comigo todo momento, me protege durante o dia, o sol não me fere, durante a noite também não me fere a lua. Ele guarda a minha saída e a minha chegada. Qual é o elemento que ele está compondo aqui? O elemento de Deus acompanhando as mudanças de todas as coisas. Você sabe que a nossa vida é uma passagem por diversos momentos. O que caracteriza essencialmente a vida é uma mudança de fases. Saber viver é exatamente saber passar de uma fase para outra. Quando a gente passa da infância para a adolescência, quando a gente passa da adolescência para a juventude, passa da juventude para adulto. O que estraga tudo é quando a gente não sabe transitar. É quando a gente é adulto e continua sendo adolescente, por exemplo. Quando a gente casa e tem filhos e a mulher, além de tomar conta dos filhos, ainda tem que cuidar do marido, que é um adolescentão, que é um molecão. Nós sabemos viver quando a gente amadurece com as fases. Quando a gente vai passando de fase e sabe, terminou essa fase. Eu não sou mais um adolescente e não preciso viver como um adolescente, eu sou um adulto. Eu não tenho mais o vigor da juventude agora eu sou uma pessoa idosa. Meu corpo tem limites. Eu tenho que respeitar os limites do meu corpo. A maturidade de uma pessoa é exatamente ela saber aceitar a fase em que ela está. Por isso a pior coisa que existe é um adulto crianção. A pior coisa que existe é um adulto infantil. Uma pessoa que tem tamanho de adulto e a cabecinha de criança. Esse não está sabendo viver. Esse não soube amadurecer. E esse não soube passar de uma fase para outra. Agora, além disso, nós sabemos que a vida tem fases diferentes. A gente sabe que às vezes é momento de sol e às vezes é momento de lua. É noite e é dia, porque a vida não é feita só de dias e nem é feita só de noites. Quando a gente está numa noite, a gente segue otimista sabendo que vem o dia. Quando a gente está no dia, a gente se prepara porque sabe que vem a noite. Nenhuma vida é feita só de dias ou só de noites. E a gente viver é exatamente saber transitar de dias para noites. Saber se deslocar na noite e saber se deslocar no dia. Gente que só sabe se deslocar no dia, se apavora na noite. Gente que não aproveitar a noite para aprender alguma coisa, perde a oportunidade, desperdiça uma boa noite na vida. Porque uma boa noite na vida também tem seu valor. Um bom problema na vida tem seu valor. Uma boa dificuldade na vida tem seu valor para a gente crescer. Há momentos que são momentos de saída e há momentos que são momentos de chegada. Há momentos que a gente está vivendo uma chegada, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é bom, tudo é gostoso. Mas há momentos em que a gente está vivendo uma saída. É uma coisa que não deu certo, é um sonho que se frustrou, é um casamento que não deu certo, é uma sociedade que acabou, é uma frustração que aconteceu, é um sonho que a gente teve que deixar para trás. Momentos de saídas. A vida é feita de chegadas e saídas. A vida, como não é feita só de dias, ela também não é feita só de chegadas, ela é feita de partidas. Há momentos que a gente precisa partir.
Há momentos que a gente precisa saber se despedir. Há momentos em que a gente precisa abandonar algumas coisas, partir para coisas novas, ainda que doa. Há momentos que a gente precisa aceitar a perda. Precisamos aceitar perdas, porque nem sempre a gente consegue reter tudo. O salmista diz: eu preciso de um ajudador que me acompanhe nesses movimentos e que me dê a certeza de que, embora a vida vá se movimentando entre dias e noites, entre saídas e chegadas, o propósito dele para mim continua. Então eu preciso de um ajudador, que seja ajudador no sol e na lua, e que seja ajudador nas saídas e nas chegadas. Vocês estão vendo o que faz um poeta? O poeta pega uma ideia e dá uma estética figurada para ela, e aí aquela ideia se multiplica. E qualquer pessoa, em qualquer geração que ler o Salmo 121 vai aprender com ele, porque o principal de uma obra poética é que ela permanece. Aquela obra poética vai falar aos corações de qualquer geração, porque ela está falando de coisas que todos nós experimentamos. E aí a gente volta ao que o salmista quis. Eu quero um ajudador que seja firme e permanente como os montes. E eu sei que ele é o criador dos montes, então ele vai ser muito melhor que um monte. Eu quero um ajudador que esteja acordado sempre como um sentinela que não dorme, para eu me sentir seguro e acompanhado em todos os momentos e possa dormir em paz. E eu quero um ajudador que eu sinta o sentido das mudanças, que eu saiba transitar de uma fase para outra na vida, sabendo que o seu propósito para com a minha vida permanece. Esse é o ajudador do Salmo 121. Todo o Salmo, entretanto, está apontando para algo muito maior que ele, e exatamente está apontando para o que seria Cristo. O Salmo 1, por exemplo, começa dizendo o que é o justo. E quando a gente lê o Salmo 1 e vê o que é o justo, a gente diz: eu não vou nunca conseguir ser esse justo. Não tem como. Mas Cristo conseguiu. Cristo é o justo do Salmo 1. E aquele que se refugia no justo que é Cristo é justificado pela fé nele. A mesma coisa acontece com o Salmo 121. Mais do que a ideia de um Deus que a gente não pode ver, de um ajudador que é uma teoria religiosa. Esse Deus se encarnou, se fez gente, veio ao mundo, proclamou a sua mensagem, fez os seus discípulos, e principalmente, um pouco antes de sair daqui, ele disse aos seus discípulos: eu sou o ajudador de vocês, e estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse ajudador que o salmista estava querendo, se revelou em Jesus Cristo. Esse ajudador é esse Senhor que morreu, que ressuscitou e vive para sempre. Esse ajudador é aquele que, quando nasceu, o anjo disse a respeito dele: o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse ajudador é o que prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. O grande ajudador do Salmo 121, esse que permanece, esse que vigia, e esse que tem um propósito para as mudanças da vida, esse grande ajudador é esse Senhor que faz parte das nossas vidas. O Senhor Jesus que disse: eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus que era a palavra de Deus encarnada. O Senhor Jesus que disse: eu sou e estou com vocês. Aquele que tem o Senhor Jesus em sua vida, tem o Deus do Salmo 121 em sua vida, tem o ajudador de todos os dias, o ajudador que dá sentido à vida, e o ajudador que faz com que, quando esta vida terminar, nós tomemos posses dos montes eternos e da habitação eterna ao lado do Senhor. Se é o ajudador que nós precisávamos,
é o ajudador que nós temos em Cristo. Que saiamos daqui com essa confiança de que Ele está em nós, Ele habita em nós e conosco está em cada passo do nosso viver. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando este